Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos também. Depois de uma música dessa, acho que está todo mundo flutuando aqui, né? Eu queria só pedir para vocês prestarem atenção ao celular, tá? Se tem o celular no vidro, ou desligado, tá? E com relação também à água purificada, tá? Após terminar a primeira fase, vai ser distribuída uma água purificada para vocês aqui. Ok? Agora eu vou passar a palavra para a Elise, para ela fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. O livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo coisa alguma. Jesus, João capítulo 5, versículo 3. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repouso no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus e os convidam pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem, esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprio e honrarão o Pai, entretanto, em santa cooperação nas suas obras. E agora, vamos pedir a Jesus que nos dê bastante clareza, nos dê presença, né? Estejamos presentes na palestra, para que possamos captar tudo que foi falado e possamos levar isso para a nossa vida cotidiana. Que Jesus abençoe a todos que aqui estão, a todos que aqui não puderam estar, que abençoe o palestrante, que abençoe a todos nós, e que assim seja. Agora eu vou dar boas-vindas ao nosso palestrante, nas palestras virtual, tá? Gustavo, a palestra que ele vai fazer hoje é do filho próprio. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem bem aí no salão? Aqui na sala do Zoom, tá todo mundo Sim. bem? Bacana. Então, eu quero agradecer, antes de mais nada, ao convite, à querida Fátima, pela confiança, mais uma vez, em mim depositada. Agradecer pela leitura, pela prece. Dizer que eu estou muito feliz de poder retornar, embora ainda virtualmente, né? Embora ainda à distância, mas esse é um problema que a gente já está tentando resolver e vai ser uma alegria poder estar aí com vocês em breve, se Deus permitir. Rogo a Jesus nos inspire, nos oriente, nos conduza na reflexão de hoje, que é sobre a parábola do filho pródigo. Nossa intenção aqui não é exatamente destrinchar a parábola, mas pegar um trecho, na verdade, um acontecimento que se dá ali da parábola
que, resumidamente falando, conta a seguinte história, apenas para que todos partamos do mesmo ponto. Um pai de família que tinha 2 filhos, um dos filhos pede a parte que lhe cabe na herança, o pai então lhe dá a parte, esse filho sai da casa paterna e ele, como ele é o filho pródigo, ele gasta impensadamente, de forma irresponsável, a tal ponto de ficar sem absolutamente nada e experimentar ali a vida de, de um animal mesmo, a comida dos porcos, aquela coisa bem subhumana. Então aí Lucas diz assim, caindo em si, ele cai em si e pensa, poxa, os servos do meu pai têm vida muito melhor do que a minha. Eu vou voltar não na condição de filho, eu vou voltar na condição de servo, vou pedir ali uma vaguinha, né? E teria uma vida muito melhor do que a que eu estou tendo. E então ele retorna à casa paterna, lá ele é recebido de uma maneira extraordinária, espetacular. O pai dá todas as mostras de que o filho é muito querido, então o recebe com uma festa enorme, o que causa um certo desconforto no filho que ficou, mas o pai é muito cuidadoso, então a gente percebe que o pai acolhe o filho que chegou e ele acolhe o filho rebelde, vamos dizer assim. Mas nós queríamos então focar aqui hoje nesse retorno do filho à casa paterna. Porque há um ponto aqui muito importante a ser trabalhado, ou melhor, 2 pontos muito importantes a serem trabalhados, que é a noção de que a vida longe do Pai, não importa o que ela tenha, não importa como ela seja, ela com certeza é pior do que a vida perto do Pai. É melhor ser servo do Pai, não, veja, ainda pensando numa condição de que eu não mereço ser filho, eu ainda não posso ser chamado filho de Deus. Como Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, somente na 7ª, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas ainda que a gente não se considere, não se ache digno do título e vamos dizer assim, do nome Filho de Deus, a gente já começa a perceber com essa parábola que qualquer vida distante do Criador não pode ser melhor do que uma vida próxima a Ele. Esse é um gatilho que faz o filho pródigo cair em si. Cair em si. E esse é um processo curioso, é um processo interessante, importante, porque vem falar diretamente para nós. Diretamente para nós. A primeira coisa que a gente nota quando a gente lê isso cair em si, uma das primeiras coisas que esse pensamento evoca em nós é como a gente ainda lida com o Criador com uma questão de mérito. Como a gente lida com o Criador numa relação de barganha. Como a gente lida com Deus como se ele fosse um senhor e a gente fosse o escravo. Não é uma relação de pai e filho. Pelo menos para muitos de nós. A gente tem uma relação com Deus de que parece que a gente tem que virar outra pessoa para ele prestar atenção na gente. O cair em si pede reformar um pouco essa visão, a fim de que a gente possa fazer esse caminho de volta à casa paterna, a fim de que a gente possa, não é que Deus possa se aproximar de nós, é a fim de que nós possamos nos aproximar dele, porque absolutamente
Se Deus está em nós, onde quer que estejamos, lá Ele estará também. Mas psicamente, emocionalmente, espiritualmente falando, podemos estar distantes desse Criador. E, portanto, esse cair em si, esse processo de cair em si, nos pede refletir como Deus é profundamente misericordioso. E refletir sobre a misericórdia é importante porque, mediante os nossos erros, equívocos, falhas, desvios, a gente vai como que se fechando, às vezes na culpa, às vezes no remorso, às vezes na sensação de que não vale nada, às vezes numa sensação de ser desprezível. Mas pensar sobre a misericórdia, sobre a infinita misericórdia de Deus, é algo que nos aproxima dele. Porque a gente percebe uma fala de Paulo. Quando a gente pensa na misericórdia de Deus, do Cristo, dos espíritos superiores, em relação a nós, em relação aos nossos equívocos, a gente entende uma fala de Paulo. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Por que que nos constrange? Porque é o amor puro. E o amor puro, ele é gratuito. Mas ele é profundamente gratuito. Então, tem sido muito recorrente na minha vida uma música que eu ouvi há pouco tempo, e ele dizia assim: se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Eu falharia, seria um equívoco vender tudo que tenho em troca do amor. E aí ele prossegue, para explicar o que ele quer dizer, o compositor diz assim: se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, porque o amor não se compra. Então, Deus, Jesus e os espíritos superiores, eles não estão preocupados com aquilo que a gente é capaz de pagar. Não é sobre ter dinheiro, não é sobre aquilo que eu posso comprar, os bens que posso adquirir, porque isso verdadeiramente não importa. Não importa a minha posição social, não importa quantos títulos eu tenho, não importa os meus cargos, não importa nada nisso. Em se tratando de amor puro, não importa o quanto eu posso ofertar a quem me ama. Se quem me ama de maneira pura, não importa o que eu posso pagar. Só que o que me chama a atenção é que o que esse autor vai escrever depois. Porque pensemos, se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. É claro que, a princípio, ele quer dizer o pagamento, eu vendo, tenho dinheiro, então posso comprar o amor. Porque o amor não se compra. Só que ele diz assim, o amor não se merece. Então não é sobre ter atos heróicos igualmente. Porque a gente poderia olhar e falar, nossa, ele vendeu tudo que tem? Meu Deus, como ele é desapegado, como ele, sabe, como ele está trabalhando ali, vou amar ele agora. O amor não se merece. O amor não se merece. Isso é constrangedor. Como Madre Teresa de Calcutá, uma frase atribuída a ela, né? Dizia: as pessoas boas merecem o nosso amor, as ruins precisam dele. O amor puro não se merece, porque o amor puro transcende o mérito para alcançar a necessidade. Deus, sendo o amor por excelência, os espíritos superiores, o próprio Cristo refletindo esse amor para nós, eles não estão perguntando sobre mérito, porque a questão não pode ser com base no mérito. Porque também, nesse caso, o mérito se converteria na moeda, no dinheiro. Ah, eu amo você se você fizer por merecer. É ali também uma relação de barganha. E para nós é difícil compreender esse amor puro, esse amor que não se compra, que não se merece, o amor que é verdadeiramente uma graça. Por isso Paulo vai dizer em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Porque Deus ama o pecador. E é por amor que ele vai trazer o pecador de volta. Por amor que esse desviado, porque como Paulo vai dizer na questão 1009, é um desvio, o pecado é um desvio, um falso movimento da alma que nos afasta dos objetivos da criação. Então, por amor, Deus vai nos trazendo de volta. Porque o amor tem uma capacidade singular e única, que é de causar espontaneidade no ser amado. O amor, ele estilhaça as defesas do ser amado quando ele se permite ser envolvido por esse amor, ele fica completamente extasiado, ele fica espontaneamente, ele concorda com o que lhe é proposto. Faz parte desse cair em si. Perceber esse amor gratuito. Como estava refletindo há uns dias atrás com uns amigos, é um amor tão gratuito que nos criou. Porque, em verdade, a gente não pode ter feito nada para merecer a criação. A gente sequer existia. Então, o amor de Deus por nós é um amor tão gratuito, que Ele criou a gente. Somos filhos do amor. Portanto, e isso é essencial para que a gente possa sair do passado, sabe? Para que a gente possa sair do passado e permitir que esse amor nos conduza. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque às vezes a gente tem uma noção de tempo perdido. Às vezes a gente tem uma noção de dizer assim, nossa, mas eu desperdicei muitas oportunidades já. Nossa, mas como eu já desviei, como eu já frustrei as expectativas divinas. De fato. De fato. Mas você já parou para pensar o que seria de nós se a gente nunca errasse? Talvez seria, aqui me permitindo um pouco de um devaneio, né? Mas uma pessoa que nunca errasse, talvez ela nunca enfrentaria o seu próprio orgulho. Talvez ela nunca seria convidada a trabalhar esse orgulho que está em nós, que às vezes acha e nos põe maiores do que somos. É pela pedagogia divina que vai nos permitindo errar, é que a gente vai enfrentando esse orgulho e trabalhando em nós essa imperfeição que às vezes dita normas do nosso espírito. Então é extremamente pedagógico. Deus permite que a gente erre para que a gente possa perceber que realmente a gente não dá conta de tudo, a gente não vai acertar sempre. E que faz parte. Faz parte do aprendizado, faz parte da trajetória. Mas é preciso interiorizar isso para que a gente possa cair em si. Cair em si. Sabe, virar aquela chavinha? Nossa, parece mesmo que os meus erros do passado não importam. E é curiosíssimo porque a gente encarna e esquece. Séculos e séculos e séculos de crime, de erro, de tudo. E tá tudo bem. Mas a gente jura que é o erro dessa encarnação que nos torna indignos do amor de Deus. Percebe como não faz sentido assim? Como que isso precisa ser trabalhado em nós, interiorizado, para que a gente possa se abrir ao amor de Deus, para que Ele possa conduzir. Porque Deus não, como Humberto de Campos diz, né? Deus usa o tempo, não a violência. Deus não vai conduzir à força, Deus não vai violentar consciências. É preciso, portanto, perceber essa gratuidade do amor divino, um amor que prossegue investindo. Veja, Ele apagou milênios de erros, de sombra, para que eu pudesse ter dignidade.
para que eu pudesse ter coragem, mas antes de tudo, para que eu me abrisse ao seu amor. E aí a gente vem, se equivoca, desperdiça oportunidades, que é natural, e não para pensar. O mesmo Deus que não se importa com os meus milênios de treva, o mesmo Deus que não se importa com os meus milênios de equívocos, também não vai se afastar de mim por causa de algumas décadas de erros e de desvios. Não faz sentido isso. Então eu preciso cair em mim. Deus me ama. Como uma criança. Eu, particularmente, tenho observado como que as crianças se permitem ser amadas. E como que é bom quando alguém se permite ser amado. Isso dá mais alegria em quem ama do que no amado. Você vai dar um presente para a criança, ela aceita. Ela não fica, ai, não sei, mas você se preocupou, não precisava. Não, não, não. Você chega com um presente para a criança, ela aceita e acha bom demais a conta. E a gente fica feliz. Né? A gente que presenteou fica feliz. Mas também tem os seus instantes mais complicados, né? Mas a gente percebe como que a criança está aberta a receber e a pedir. Às vezes irresponsável, às vezes sem muita noção, mas ela pede. Ela não, porque veja, o ponto a ser destacado aqui é que a criança não está constrangida por nenhuma convenção social, por nenhuma regra, por nenhum acontecimento anterior. Ela só pede. Ela pede. Então, por exemplo, eu estava no centro assistindo a palestra do irmãozinho, do Vitor Hugo. Era um centro pequeno, né? Devia ter ali umas 20 pessoas apenas, e estava assim. Era uma semana espírita, né? E estava todo mundo ali prestando atenção na palestra. De repente, gente, no meio do salão, a criança grita para o pai: Pai, me ajuda, que eu quero ir no banheiro. Nossa, aí acabou a palestra. Nossa Senhora! E a criança estava ali. Ela, é claro, né, assim, que a gente percebe a questão do egoísmo, de não enxergar o outro, de não perceber o momento que estava, mas foi tão ingênuo, foi tão puro. Porque a criança, ela se permite ser amada, ser cuidada. E aí, quando a gente pensa a nossa relação com Deus, parece que a gente ainda está caminhando para longe. Ainda não caiu em si para voltar. Porque quando cai em si, percebe, não, Deus me ama. Deus se importa. Eu errei, eu estou preso lá no passado, Deus já está no futuro, me esperando. Olha, você caiu, tá errado mesmo, mas é experiência. Você acabou de aprender um jeito de não fazer. Vamos aprender agora um jeito de fazer. E aí a gente cai em si e começa o caminho de volta. A esse respeito, Emmanuel escreve uma mensagem no livro Fonte Viva. Não vou lê-la toda aqui, mas é uma mensagem. Se eu falar que é espetacular, é redundante, né? Emmanuel sempre é espetacular, mas parece que algumas horas ele brilha mais. Assim. Nessa mensagem, é o capítulo 88, Caindo em Si. É uma mensagem lindíssima. Ele vai avaliar esse cair em si. E aí ele cita alguns exemplos. Alguns exemplos de pessoas que caíram em si. Por exemplo, Maria de Magdala. Maria de Magdala, abre aspas, pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Emmanuel prossegue. Pedro, Simão Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. E aqui é curiosíssimo, porque
nega depois de 3 anos de convivência próxima, 3 anos de testemunhos de milagres, de coisas assim absurdas para a época, coisas inexplicáveis. No entanto, logo ali ao final da última ceia, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando te converteres? Jesus já sabia que Pedro não estava convertido ainda, apesar do que viu, apesar do que ouviu, apesar do que sentiu. Pedro ainda não estava convertido. Aí Jesus diz: quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro, Emmanuel diz, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. E aí é onde a gente percebe essa gratuidade do amor do Cristo, do amor de Deus, do amor dos espíritos superiores, que nos constrange. Porque Humberto de Campos vai narrar no livro Boa Nova que quando Pedro se dá conta da negação, ele enxerga o Cristo. E o olhar do Cristo para ele não é de quem aponta dedo. Não é de quem condena, não é de quem sequer julga. Jesus apenas olha para ele e fala assim: Pedro, verás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. É o amor que educa. Que educa. Aí, Emmanuel prossegue aqui, no Fonte Viva. Entretanto, caindo em si, quando Pedro cai em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação espiritual. Aí Emmanuel cita aqui ainda Paulo, outros, lembra que outros cristãos e tudo, que caíram em si e prosseguiram. E aí Emmanuel diz assim: cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. A gente cai em si e começa a ver a vida de outros modos, com outras perspectivas. Mas o que é o interessante dessa mensagem? Teve um exemplo que eu pulei. É o primeiro exemplo. Claro que Emmanuel aqui escreveu a mensagem para que a gente desperte agora e avance. Desperta e avança. Só que Emmanuel começa falando de Judas. Falando de Judas. E talvez a sensação que a gente tenha quando a gente pensa esse cair em si é o que aconteceu com Judas. Mas o nosso esforço aqui é de pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Então, pode ser que a gente pense assim: poxa, mas eu já me equivoquei demais. Eu já fiz muita bobagem. É nessa hora que algumas curas de Jesus ressaltam aos nossos olhos. Por exemplo, Jesus está numa festa judaica. Chegam algumas pessoas e falam assim: Jesus, a filha do Jairo está doente. O senhor pode ir? Jesus sai da festa, se encaminha para a casa de Jairo. E aí o que acontece? No meio do caminho, ocorre o episódio da mulher hemorroísa. Quando acaba o episódio da mulher hemorroísa, Jesus volta para a caminhada, o Jairo chega e fala assim: não, mestre, pode deixar. Não precisa ir lá mais não, porque minha filha está morta. Minha filha está morta. Jesus olha para Jairo e fala assim: meu filho, crê somente. Crê. Nunca passaria na cabeça do Jairo que Jesus teria solução para o caso.
Mas nunca, 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 nem, talvez nem na melhor hipótese, fala assim, o que você acha que Jesus vai fazer com a sua filha? Fala, vai ajudar a enterrar, né? Vai vir aqui prestar seus sentimentos. Entende o ponto? As curas de Jesus, elas se mostram muito interessantes aqui, porque muitos dos curados tinham certeza que as doenças deles não tinham solução. Aí Jesus chega e fala para a menina, levanta. E a menina levantou. Aí todo mundo fica assim, gente, quem que ia supor que tinha solução para esse caso? Né? Pois é, mas tem. Mas tem. Claro que, claro que. Aí é onde tem uma mensagem de Emmanuel muito importante sobre isso. Chama Começar de Novo. Claro que as coisas a gente pode recomeçar, só vai ter ali o. Porque, veja, é como eu sujo a louça do jantar e deixo para lavar no dia seguinte. É mais fácil ou mais difícil? É quase o mesmo. Deixa ali um mês parada a louça, suja. Aí vem para lavar. É mais fácil ou mais difícil? Não, é mais difícil um pouquinho. Deixa um ano. Você vai ter até que lidar ali com teia de aranha, né, tudo. Então vai ficando mais complicado conforme o tempo passa. Só que essa característica de nunca ser tarde demais, porque Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim, a mensagem Começar de Novo está no livro Alma e Coração. Emmanuel diz assim, tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las. Tem que revisar. Ó, a tarefa era X, agora ela está 3x. Voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Nunca tarde demais. Sempre há tempo. Sempre há possibilidades. Por mais que a gente não acredite. Por mais que a gente olhe e fale assim, não, agora eu estou perdido. O que, aliás, é muito curioso quando a gente vai ler, só um parênteses rapidinho aqui, né? Quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, no item 101, Kardec vai falar das características gerais de espíritos de terceira ordem. Lá no final ele coloca uma que é muito interessante. E aí é onde eu percebo que sou um deles. Estou ali na terceira ordem. Característica geral de espírito de terceira ordem. Tem várias. Lá no finalzinho ele fala assim: porque sofrem muito, julgam que vão sofrer para sempre. Julgam que o problema não vai acabar. Julgam que o problema não tem solução. Julgam que a dificuldade vai lhe destruir. E aí a gente percebe, por exemplo, como que muitas pessoas, muitas mesmo, se questionaram e questionaram aos outros. Será que um dia a gente volta para o presencial? Será que um dia essa pandemia vai passar? E aqui estamos nós. 2 anos e pouquinho depois. Percebendo que até para a pandemia tem jeito. E é exatamente por isso que nesses minutinhos finais, percebendo esse processo de cair em si e fazer o retorno, porque veja, o cair em si é perceber que não é tarde demais. Fazer o retorno é revisar e reassumir as tarefas, as oportunidades. É por isso que nesse finalzinho aqui, para a gente poder fechar, nós gostaríamos de pensar esse cair em si e esse retorno para a casa paterna com a vida do próprio Emmanuel. Com a vida do próprio Emmanuel. Analogia com a vida de Emmanuel, considerando, não claro, né, que ele é um espírito puro, não sendo ali injusto com quem ele é, mas percebendo que ele é muito maior do que, pelo menos, que eu, né?
Então ele é um filho que já caiu em si, já está fazendo o caminho de volta, se é que já não chegou. Mas o paralelo com a vida de Emmanuel é muito interessante, porque a vida de Públio Lentulus Cornélius, e se a gente voltar ainda, Públio Lentulus Sura, nós vamos entender o que Jesus quer dizer na parábola do filho pródigo, quando diz assim: e desejava o filho pródigo, e desejava encher o seu estômago com as comidas que os porcos comiam. Essa era a situação do filho pródigo. Essa era a situação de Públio Lentulus. Por mais experimentasse a posição social de senador romano, por mais de uma encarnação, portanto, por mais que experimentasse ali a abundância material, era alguém que partilhava do que talvez há de mais efêmero na vida de um espírito, que é a crença na matéria. A crença de que a matéria é a causa. A crença de que a vida material é a que verdadeiramente importa. Talvez esse seja o símbolo mais patente, mais intenso do que seja esse querer comer a comida dos porcos. É pretender uma vida voltada única e exclusivamente para a matéria. Mas veja, o encontro com Jesus e o restante da vida de Públio Lentulus Cornélius é esse cair em si. É esse processo de perceber, ei, não, sou filho de Deus. Como vai dizer Paulo em Hebreus, né? Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro do Cristo. Eu posso ser pequeno, mas não sou insignificante. Eu posso ser pequeno, mas eu não sou desprezível. Eu posso não dar conta de tudo, mas tem uma parte que me cabe. Eu tenho importância. É isso. O encontro com Jesus é o início do cair em si. É o início do cair em si. Tanto que Jesus vai dizer a ele assim: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Toda a tua vida. Ali marcava o início. O início de um processo de alguém que comia com os porcos, até chegar à compreensão de filho de Deus, para começar o caminho de volta. Jesus acolhendo o senador, Jesus dando a ele a possibilidade de estar no teu querer. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Quanto tempo você quer que demore o retorno para a casa paterna? Quanto tempo você quer que demore? É agora ou daqui a milênios? Perceba que não há uma terceira possibilidade. Não existe a chance de não aproveitar. Jesus não diz assim, está porém no teu querer aproveitá-lo ou desperdiçá-lo. Não. Está porém, qual que são as alternativas? Olha, você vai aproveitar. A pergunta é agora ou é daqui a milênios? E como muitos gostam de dizer, ele escolheu a segunda opção. Daqui a alguns milênios. E aí é importantíssimo observarmos a trajetória de Emmanuel como esse filho que retorna à casa paterna. O filho que se afastava do Criador, mas por um encontro genuíno com Jesus. O encontro tão belíssimamente descrito por Emmanuel. Um encontro de alma, um encontro que falou ao coração e que marca o ponto de referência. Referência.
A gente sai da casa paterna, da casa divina, e tem um ponto de virada, um ponto de referência, um ponto de reflexão. Estava em uma direção, vai para outra agora. E aí, a vida de Emmanuel, a partir de então, é esse retorno. É essa volta do filho à casa do pai. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque não existe alternativa não aceitar, não aproveitar. Ou é agora ou é daqui a milênios. Então é o que Emmanuel diz na mensagem Começar de Novo. A gente volta tarde, a fim de revisar e reassumir as oportunidades e tarefas, mas nunca tarde demais. Somos nós que vamos dizer quanto tempo vai demorar para esse ponto acontecer, mas ele vai acontecer. E aí, nesse caminho de volta, porque a parábola não conta. A parábola não conta. Diz a reflexão. Olha, eu vou me levantar, vou lá, vou pedir para o meu pai para eu ser servo dele. Já não sou digno de ser chamado filho, então vou querer ser servo. Aí Jesus diz assim, e aí ele voltou. Como é que foi esse caminho de volta? Como é que foi esse caminho de volta? A vida de Emmanuel é um bom exemplo. A vida de Emmanuel é um bom exemplo. Aí você pensa assim, nossa, é um caminho só de ascensão, né? Nestório, Basílio, Árrios e tantos outros. É só ascensão, não é isso? Aí eu queria ler um trechinho de uma mensagem para vocês, que já pude ler em outras oportunidades. Imagino que alguns, se não todos, possam conhecer a mensagem que eu vou citar. Mas é porque a gente pensa que depois que a gente cai em si, a gente vai só acertar. Só que nem sempre é assim. No livro 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares, no capítulo 17, intitulado Notícias de Emmanuel, Clóvis Tavares coloca uma mensagem do próprio Emmanuel. Do próprio Emmanuel. E aqui, abre aspas. Abre aspas. Emmanuel vai dizer assim: o trabalho de cristianização, irradiando-se sobre novos aspectos do Brasil, não é novidade para nós. Então, há um trabalho acontecendo no Brasil atual que é de cristianização. Só que sob novos aspectos, porque agora é doutrina espírita, agora é fé raciocinada, é outra perspectiva. Mas Emmanuel está dizendo, olha, não é novidade para nós. Eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV. No século XV. Veja, que espírito, quais experiências esse espírito tinha no século XV? Encontrou Jesus como Públio Lentulus. Teve o exemplo de Lívia. Reencarna como escravo Nestório. Que reencarna como Basílio. Gente que encarnações em que ele deu testemunho de fé, foi para o martírio. Depois a gente tem uma notícia, encarnação de Árrios. O Ários, se você pesquisar isso, você vai ver quem é, no século IV. Um dos mais importantes expoentes para que não houvesse o Concílio de Nicéia, para que não houvesse a Trindade Universal, para que Jesus não fosse considerado Deus, porque Árrios não concebia essa ideia. Importantíssimo. Foi vencido porque as artimanhas da treva são difíceis. Né? Depois a gente tem ainda outras notícias. E depois a gente tem Manuel da Nóbrega, mas não tem essa aqui. Veja, depois de tudo isso, de todas essas experiências, esse espírito encarnou no século XV e caiu. É ele que está dizendo. Eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na Península, onde nos devotáramos ao crer ou morre, quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora.
tinha o meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade, mesmo lá de Publio Lentulus, né? Porque Nestório, Basílio, Arrius, não tiveram poder. Esse espírito volta na experiência. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como fizera um dia em Roma a companheira do coração. Vi a floresta a perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo o retorno à humanidade civilizada. E, entendendo as dificuldades da civícola relegado à própria sorte, dos azares e aventuras da terra dadivosa que parecia sem fim, aceitei a sotaina de novo e, por Padre Nóbrega, conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo. Todavia, quis o Senhor que, desde então, o serviço americano, e muito particularmente o serviço ao Brasil, não me saísse do coração. A tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Então, veja, Padre Manuel da Nóbrega é a redenção de Emmanuel, mas isso aconteceu 15 séculos depois dele encontrar o Cristo pessoalmente, na encarnação. Então, esse caminho de volta, ele é um caminho de dúvidas, ele é um caminho de incertezas, ele é ainda um caminho de quedas, só que é um caminho constante, percorrido constantemente. Porque o processo de cair em si é um processo que já me deu a exata noção de que sou amado por Deus. E, portanto, não há nenhum equívoco, nenhum desvio, nenhuma falha, nenhuma imperfeição, nenhum vício que possa me afastar dele. Nada. Nada. Não tem nada que possa me afastar dele. Esse é o cair em si. Ah, mas tá tarde. Mas não é tarde demais. Ah, mas não tem mais jeito. Tem sim. Por isso, Paulo encerra o capítulo 8 da carta aos Romanos dizendo assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o cair em si e começar o caminho de volta. Sei que ainda vou me equivocar, ainda vou falhar, mas prossigo, porque quando eu chegar, não haverá dedo apontado, não haverá discurso de cobrança, não haverá acusações, mas antes haverá festa. O filho retornou à casa do pai e agora começa o seu trabalho, verdadeiramente pensado e proposto por Deus. Como de Emmanuel, que como Publio Lentulus não impediu que Jesus fosse para a cruz, e agora como Emmanuel precisou tirar Jesus da cruz para nos apresentar um Cristo vivo e atuante. Esse é o processo. Cumpre-nos decidir, escolher e suportar. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Cumprimento mais uma vez a todos que estão no salão e aqui na sala do Zoom. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Obrigada, Gustavo, por essa palestra maravilhosa. Eu queria destacar nessa palestra 3 pontos que a gente podia pensar neles todos os dias. Cair em si, ou tomar consciência, e retomar o caminho. Todo dia é possível, né? A gente retomar o caminho. Tomar consciência e retomar o caminho. Te agradeço, Gustavo,
Se você quiser permanecer aqui com a gente, seja bem-vindo. Se não puder, também fique à vontade. Agora nós vamos nos dirigir à prece final com a nossa companheira Elina. Mestre Jesus, nesse instante, queremos lhe agradecer a todo instante pela nossa vida, pela nossa caminhada. Agradecer aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores espirituais. E agradecer por esta oportunidade, por estarmos aqui nesse instante, já com essa consciência de querer nos tornarmos a cada instante, a cada dia, pessoas melhores. Que o Senhor, Deus da vida, possa iluminar os nossos caminhos e que possamos seguir nessa estrada com a certeza de que sempre o Senhor estará conosco. Fica conosco, nos abençoe por toda esta semana, abençoe nosso trajeto para nossas casas, abençoe a todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui. E que assim seja, Senhor.